Opa, vamos lá para uma atualização. Vou atualizar vocês com relação à última semana e também quero comentar um pouco o que eu vejo desse ciclo, como é que eu estou enxergando esse ciclo, tá? Porque eu vejo muita gente desesperada, tá? Que a gente entende que o ciclo do Bitcoin de 4 anos, tecnicamente, teoricamente, ele deveria acabar no final desse ano, né? Então, eu vejo muita gente com ansiedade falando: esse ciclo não funcionou, esse ciclo está acabando, as altcoins não subiram. Olha como é que tá, o Bitcoin já atingiu o topo, agora é só queda. E eu vejo isso de uma forma completamente diferente, tá? Eu acho que esse é um ciclo. Tem algumas coisas estranhas ali, algumas coisas diferentes acontecendo, porque eu sempre digo, né? Para mim, o ciclo do Bitcoin de 4 anos, ele não existe, tá? Ele não existe. Ele foi uma coincidência que ele se coincidiu aí com ciclos de liquidez global. E ele acabou criando esse fenômeno do ciclo de 4 anos. Até porque, se a gente parar para ver, o Bitcoin é alguma coisa recente. O Bitcoin não é antigo, a gente não tem 50 anos de histórico dele para que a gente consiga falar: ah, nossa, já estamos no 20º ciclo, no 10º ciclo. Não, é uma coisa muito nova. Então, assim, a gente ter tido 3, 4 ciclos aí, onde coincidiu o ciclo de 4 anos com a liquidez, não significa que isso é de fato algo que sempre vai acontecer. E até tem uma questão que eu vejo aí, que é assim, o halving antes fazia muito mais impacto. Antes, quando a gente tinha o halving, cortava pelo meio, né, o número de bitcoins, só que agora a quantidade de bitcoins ela já não está mais tão relevante. Hoje a demanda pelo bitcoin ela é muito alta. Então, eu vejo que cada vez vai ter menos impacto, menos e menos e menos impacto, tá? O halving. E uma coisa que acontece é, o Bitcoin, ele subiu. Se a gente for ver aí, desde o fundo do poço até agora, o Bitcoin subiu. Então, muita gente está com a visão de que o ciclo acabou. Porque a gente já está chegando em outubro para novembro, tecnicamente era para estar disparando o mercado, as altcoins estão em out-season, só que não estamos. As altcoins estão muito atrás, nem atingiram o topo, nem passaram o topo do ciclo anterior, né? O mercado em geral. Mas por quê? O que que acontece? Dessa vez, a gente está num ciclo com aperto financeiro. O ciclo do Bitcoin, como eu falei, ele é só um reflexo do ciclo econômico de liquidez. Ah, mas muita gente vai falar: ah, mas o Bitcoin subiu, a Bolsa Americana subiu. A Bolsa subiu, mas grande parte ali é inteligência artificial que está tendo um fomo por inteligência artificial e fez com que poucas empresas levantassem o mercado todo. Bitcoin subiu porque o Bitcoin está tendo muita adoção institucional por parte de ETFs. Então tem muito ETF, muita empresa adotando. O varejo não está, você vê, não está em FOMO, o varejo não está adotando. O varejo que compra as altcoins. E por que, que o varejo não está adotando? Com a taxa de juros alta também, se a gente for ver o investidor médio americano, tudo, ele está com taxas de juros altas, ele está pagando um monte de juros em financiamento de casa, de carro, e isso faz com que não sobre dinheiro para ele arriscar, gastar com ativos de risco, tentar apostar em alguma coisa, aquele dinheiro sobrando para que ele invista em risco. Então, o Bitcoin subiu, a Bolsa Americana subiu, mas o Bitcoin subiu por essa questão, como eu falei, tá muita empresa e está sendo também visto como um ativo de segurança. A gente vê que o Bitcoin está seguindo o fluxo do ouro. O ouro está subindo muito, enquanto o Bitcoin também está seguindo o ouro. E até o Bitcoin, o ouro deu uma disparada gigantesca, o Bitcoin ainda não acompanhou, porque o Bitcoin costuma acompanhar o ouro com atraso. Eu acho que assim, a gente tem que dividir completamente as coisas, aonde Bitcoin é uma coisa e altcoins são ativos de risco, como ações de pequenas empresas, que são ativos que reagem a estímulo de mercado. Enquanto o Bitcoin agora, por está sendo adotado por empresas, está mudando um pouco o perfil dele, vamos dizer que ele funcionaria como ouro hoje em dia, enquanto as altcoins é um mercado completamente à parte aí, que ele funciona com estímulo e funciona quando o mercado está mais seguro a risco. E algo interessante aí, eu vou compartilhar aqui com vocês, está acontecendo.
a gente viu aí na semana passada o Powell, né, o presidente do Banco Central, já começando a questionar a parada do quantitative tightening, né, o QT. E quando ele para isso, o que que ele faz? Ele coloca estímulo na economia, ele para de tirar liquidez do mercado. E isso faz com que o apetite ao risco e ativos menores aumente. Então, nesse cenário, o apetite ao risco e o apetite a ativos menores vai aumentar. E aí é onde eu vejo altcoins e ativos de alto risco subindo, que são vistos diferentes do Bitcoin. E o que que acontece nesse ciclo? Está atrasado pra caramba. O ciclo de 4 anos econômico não está coincidindo exatamente com o ciclo do Bitcoin. Tá? Tudo que eu estou falando do meu ponto de vista, como eu enxergo, a minha interpretação para isso. Eu vejo muita gente falando assim: agora o Bitcoin vai só despencar, já atingiu a data X, mas não está vendo o ciclo econômico, não está vendo um monte de coisa macro, está seguindo ali uma data por data e tá, o que está enganando, vamos dizer, está dando uma trocada na cabeça é o fato do Bitcoin ter subido, mas como eu falei, tem as razões dele por ter subido e as altcoins não. Então isso eu vejo que está causando muita confusão. Mas se a gente for ver aqui, o que é interessante também, a questão do ouro, se a gente entrar aqui e olhar o ouro, a gente vai ver que o ouro disparou pra caramba, muito. Então, geralmente quando o ouro encontra um topo e depois ele começa uma correção, esse dinheiro, ele costuma ser distribuído para o Bitcoin. Se a gente for olhar aqui o Bitcoin, se a gente for ver, quando deu essa lateralização no ouro, antes dele dessa disparada, o Bitcoin deu essa lateralização e ele não deu essa disparada, muito pelo contrário, ele está caindo. Ele está em sentido oposto. Então, o que eu enxergo aqui é um atraso, porque isso sempre acontece com atraso, essa liquidez toda que entrou no ouro, quando o ouro der uma estagnada, parar de subir, lateralizar ou começar a cair um pouco, esse dinheiro vai ser distribuído para o Bitcoin e isso pode subir o mercado para caramba. E aí, com o fim do QT, com a entrada de liquidez no mercado e o mercado tendo mais apetite ao risco, esse dinheiro pode migrar para ativos de mais risco, como as altcoins, e fazer o mercado estourar e a gente ter uma out-season bem grande e com atraso. Porque o QT já era para ter sido parado, né? A gente vê em vários relatórios do Banco Central, pretendemos parar o QT, e eles falam, estão postergando, 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 mas agora está chegando no limite, né? A gente até já vê bancos nos Estados Unidos entrando em crise de liquidez e vários fatores aí que devem pressionar o Fed em algum momento já para ter essa redução, tá? É o que eu falo, venho falando, o melhor momento para estar no mercado, do meu ponto de vista, claro, é agora, tá? Porque a gente está próximo aí já do fim do QT, que é o que eu acredito que vai colocar bastante liquidez no mercado. Se a gente agora olhar aqui como é que está a situação das altcoins pro Bitcoin, o que está acontecendo essa última semana aí, né? Até é interessante, vamos aqui para o mercado, para as altcoins, né? A gente vê que depois da queda, ele teve uma respirada, o mercado deu uma respirada ali, porque teve muita liquidação, né? O mercado estava limpo, e muita gente aqui se empolgou, entrou, alavancou no mercado, e aí deram uma outra limpada no mercado, deram um outro susto aí no mercado, e liquidaram novamente aí várias posições, claro, obviamente não nesse nível aqui, que foi um negócio absurdo, mas já deram mais uma limpada, mas eu continuo vendo qual que é a minha visão para isso, tá? Aqui, eu imagino que o mercado vai começar a se recuperar e vai seguir em alta, tá? A partir daqui. Quando eu digo isso, eu não digo que é imediatamente, eu não digo que ele vai sair amanhã e vai começar a subir. É coisa de próximas semanas, né? Essa queda aqui, mais uma correção, mais uma liquidação, talvez o mercado segue lateral, pode até cair um pouco mais. Só que daqui eu sigo como uma visão bem bullish, tá? Bem positiva aí. Para as próximas semanas, meses, tá? A análise de curtíssimo prazo é praticamente 50-50. Você pode acertar, você pode errar. Então, eu não gosto de fazer análise de curto prazo, né? Eu tenho que ver o macro, entender o cenário, entender como é que a gente está, entender que está um fim do quantitative tightening próximo, algo que é extremamente bullish para o mercado, ouro disparando, encontrando novas máximas
liquidez global subindo, e então o Bitcoin não está acompanhando, as altcoins não estão acompanhando, porque são ativos que acompanham isso com atraso. Tá? Então, eu estou bem bullish para o mercado para as próximas semanas, meses. Tá? Amanhã, não sei se a partir de amanhã ele vai começar a subir, se na próxima semana, mas eu vejo isso aí num curto, médio prazo, né? Vamos dizer, próximas semanas, meses. Eu imagino que essa liquidez vai entrar e a gente está bem bullish. Tá? É, outra coisa interessante aqui é a gente ver o índice de medo do mercado. Isso aqui é bem interessante. A gente está em medo extremo, nível 23 de medo extremo. Isso aí raros momentos que a gente entra em nível extremo de medo assim. Isso aqui é bem interessante, tá? Eu considero um dos melhores momentos aí para estar no mercado, esses níveis de medo extremo. E ainda com várias coisas bem positivas para acontecer. Claro que existem sempre fatores aí no mercado. A questão do carry trade do Japão, isso é algo que preocupa, pode acontecer, pode se tornar em algum momento. Eu imagino que mais para o ano que vem. Tem a questão do shutdown dos Estados Unidos também. Tem a questão da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Só que são fatores que sempre vão existir. A gente nunca vai estar no cenário perfeito. Então, o que eu vejo mais importante aqui, que é um dos fatos que a gente mais tem que prestar atenção, que eu acho que vai ser o mais relevante para os ativos de mais risco, é a questão do ouro ter disparado, e esse dinheiro costuma ser distribuído para o mercado. A questão do QT tá para terminar, então tem várias. O QT, para mim, é das coisas mais importantes, mais do que a taxa de juros, tá? A taxa de juros vai ser reduzida novamente esse mês aí, né? Então, 99% de chance de ser reduzida, vai ser reduzida novamente, deve ter mais alguma redução esse ano também, então já estamos puxando a taxa de juros para baixo, né? Já estamos puxando a taxa de juros para baixo. E o mercado com liquidez subindo, é só a gente ter um pouco de paciência que essas limpezas estão acontecendo aí para de fato expulsar as pessoas do mercado, tá? Eu vejo muito investidor, muita gente esperando o mercado reagir para estar dentro. Eu acredito que é bem complicado, porque depois que o mercado vai, ele vai muito rápido, né? Então, esse tipo de movimento de liquidação, esse tipo de coisa que acontece, é realmente para expulsar as pessoas e depois o mercado dispara e quem tá fora não consegue mais entrar, porque o negócio vai de forma absurda. Agora, acho que tem que ter um pouco de paciência, aguardar, esperar o fim do QT, vamos acompanhar de perto o que que o Fed vai fazer, como é que as coisas estão caminhando, porque tudo muda muito rápido, né? Nesse mercado, tudo muda muito rápido. Mas eu estou bem positivo. Claro que o mercado de renda variável, a gente nunca sabe o que vai acontecer, tem sempre várias surpresas no mercado, mas eu não estou vendo nada aí fora do esperado ou algo preocupante dentro do mercado, tá? Claro, existem alguns fatores de risco, mas eu vejo mais fatores aí que possam proporcionar aí um pump para o mercado. Então, vou acompanhando e vamos ver os próximos passos aí, como que o mercado vai reagir na próxima semana, nas próximas semanas.